Oiê, me chamo Eduarda, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Federal de Vilhena. Hoje estou aqui juntamente com a Fran. Oi, pessoal! Para mais um episódio do podcast, vamos tratar sobre teoria das cores. Hoje é um bate-papo sobre função e o que cada cor pode influenciar na vida dos usuários. Bom, nós sabemos que as cores elas transmitem sentimentos e emoções e nós vamos falar principalmente sobre a teoria, o estudo por trás disso. Elas podem influenciar a vida muito mais do que imaginamos e muita gente não tem ideia do poder das cores, seja nos efeitos que elas estimulam, nas coisas que elas podem causar, principalmente no ambiente, na vestimenta ou, enfim, qualquer coisa que nós possamos enxergar a cor. Fran, você já percebeu como as cores elas influenciam no nosso cotidiano? Sim, Duda. Inclusive é bom você perguntar isso, porque quando a gente evoluiu ali no meio natural. Então a cor, ela foi assim um dos instintos, né? A visão, no caso, foi um dos instintos que mais lideraram essa evolução da humanidade. Então tudo que a gente escolheu, as frutas que a gente comeu, tudo foi escolhido pela cor. Então ela faz parte desse aprendizado humano, né? E do nosso desenvolvimento, e a partir disso ela influencia, né, inconscientemente nas nossas decisões do que a gente vai tomar, o que a gente vai comprar e também como a gente se sente naquele ambiente. Linkando com isso, acaba que, por exemplo, a roupa que nós escolhemos, ela pode demonstrar mais profissionalismo, mais ética, um prato, uma salada mais colorida, dá mais apetite, mais vontade de comer. Então, é isso que você falou, a natureza principalmente influenciou na nosso crescimento, né? Inclusive, que você falando da roupa, hoje em dia tem se feito muito a colorimetria pessoal, que é um estudo de design, né, ligado à moda, onde profissionais eles pegam uma paleta de cores e estabelecem de acordo com o seu tom de pele, né, e com a mensagem do que você quer passar, quais são os tons e quais são as cores que você vai utilizar. Então é algo que está sendo muito utilizado ultimamente, né, e de acordo ali com a sua imagem, sua marca pessoal. A cor tanto importa que na atualidade temos vivido muito essa polarização, onde na política principalmente a cor diz muito sobre quem você, entre aspas, pertence ou apoia e simpatiza. Então é até engraçado, né? Porque não deveria ditar de certa forma. Isso, mas ela funciona de certa forma a comunicação, né? Exatamente. Bem, a partir disso, sabemos, né, devido aos estudos, os cientistas eles fizeram pesquisas e tentaram entender por que acontece isso, né, e isso foi denominado a teoria das cores, né, que é como a gente enxerga, né, e como a gente compreende e reflete no nosso comportamento. Bem, a teoria das cores, ela trabalha principalmente a relação entre cor e luz, ou seja, determina que a cor é uma propriedade da luz e que nasce através da luz, não necessariamente dos próprios objetos. Logo, sem luz, a gente não consegue identificar qual que é a cor. Até agora nós falamos de somente emoção, mas a cor ela acaba sendo um evento físico mesmo. Precisa da luz, porque não tem, senão acaba sendo escuridão. E também, de acordo com a temperatura da luz, vai interferir na cor que a gente está visualizando, né? Então, as cores, elas seriam sensações produzidas pelos nossos olhos. Assim, a forma como elas refletem nos objetos e como interagem umas com as outras tem efeitos psicológicos sobre os seres humanos, né? E para atingir e causar sensações em um determinado grupo, o design ele vem utilizando, né, dessas certas teorias nas suas produções. Ou seja, a teoria das cores nada mais é do que um estudo profundo sobre as cores, seja formação, fisiologia, interpretações do cérebro e também aplicação e influência no dia a dia das pessoas. Bem, a partir disso, você sabe quais são as cores que a população mais gosta e mais odeia, Duda? Bom, baseado no meu gosto, imagino que seja o azul, mas... E a que você odeia? Eu não gosto de vermelho. Não gosta? Não. Bem, de acordo com o livro, né, A Psicologia das Cores, de Eva Heller, ela fez um estudo com a população e descobriu que 45% das pessoas gostam mais da cor azul e 20% odeia a cor marrom.
ou seja, a marrom é a mais odiada das pessoas e pode estar envolvida com o processo de desenvolvimento humano, né? Porque o marrom ele sempre foi associado a coisas que estão envelhecendo, né? Como as frutas quando estão em decomposição, então ele é rejeitado. Então ele é o mais odiado, né? E o menos favorito das pessoas. Já o azul ele traz essa parte mais natural, tá ligado ali à liberdade, né? À amplitude. Então as pessoas acabam gostando mais dessa cor. Bom, as cores elas estão presentes em tudo para chamar atenção, provocar algo no visualizador, né? Seja cartaz, outdoor, estampa, propaganda, móvel, TV, nas roupas mesmo que a gente comentou agora há pouco. Então, de acordo com essa teoria, cada cor ela age de forma diferente no ser humano. Cada pessoa enxerga de um jeitinho. E por isso vários setores, principalmente o alimentício, se aproveita desse tipo de interpretação para provocar o consumidor, né? Então, por exemplo, nas praças de alimentação de shoppings, os estabelecimentos geralmente usam amarelo e vermelho, porque são cores chamativas e que provocam fome. A gente vai ver depois, mais pra frente, como que cada cor influencia num sentimento específico. E o vermelho e o amarelo estão ligados diretamente a isso. Euforia, fome, alegria. Sim. Bem, de acordo com a teoria das cores, né, elas podem ser classificadas em 3 tipos, sendo elas cores primárias, secundárias e terciárias. As primárias, elas estão ligadas à cor vermelho, azul e amarelo, são elas que vão produzir as demais cores. E as cores secundárias, elas são compostas pela junção de 2 cores primárias, como a cor verde, né, que é devido à mistura ali da cor azul com o amarelo. Já as cores terciárias é uma mistura de uma cor primária com uma secundária. Por exemplo, o amarelo com o alaranjado, que vai dar um bege. Então, a gente tem essas categorias para fazer essa diferenciação entre as cores. Porém, há 2 cores que não refletem a mistura de 2, né? Que é a cor preta e a cor branca. A cor branca ela corresponde à junção de todas as cores que existem no espectro, e já a cor preta é a ausência dessa cor, porque ela é formada a partir da inexistência da luz. Como nós dissemos antes, o preto ele significa ausência, né, a escuridão, e o branco reflete muito bem. Então, acaba que ele seria, entre aspas, a mistura de tudo, né? É até um estudo que Isaac Newton propôs, então é um negócio bem além de só o que nós possamos enxergar. Isso. Outro estudo também, além da teoria das cores, é a psicologia das cores, que segundo a psicologia, cada cor gera uma sensação diferente. Consequentemente, é fundamental saber utilizá-las, principalmente no ramo que nós estamos, que é a arquitetura. Existem algumas características que possibilitam o uso correto das cores, por exemplo, a dimensão, que seria como cada cor pode afetar a percepção do espaço. Então, elas têm a função de estreitar, de alongar, de aumentar ou diminuir, tudo com o uso da cor. Por exemplo, se o forro for escuro, aparenta que o ambiente tem um pé direito um pouquinho mais baixo, mesmo que seja um valor X. Ele não está se mexendo, mas dá a sensação de que é mais baixo. Se as paredes laterais forem coloridas, acaba que dá uma sensação de estreitamento, similar a um corredor, por exemplo. Então, assim, esse uso pode enfatizar uma parede, um ambiente, diminuir, só por conta da cor que é aplicada na parede. Então, resumindo, a função ela vai além das emoções, que nós estamos batendo bastante, mas também traz essa percepção espacial, como que você se sente num ambiente mais confortável, mais largo, enfim. No marketing, por exemplo, como nós já falamos do design, agora vamos partir para o marketing. A psicologia das cores ela tem uma grande importância, porque a cor ela pode influenciar e fortalecer uma marca ou um produto. Ela serve para agregar valor a uma identidade visual. Então, assim, uma coisa legal de nós analisarmos é, por exemplo, se você vai a um restaurante, um lugar que você sabe que vende comida, e ele é verde e roxo, a gente automaticamente assimila que é açaí, né? Assim como Sim. outras cores. Por exemplo, vermelho e preto, sushi, né? Aí nós falamos agora há pouco também das praças de alimentação, que vermelho, verde, amarelo. Isso. São cores que trazem a imagem de fast food. Então, essa representação e identidade visual das marcas acaba batendo de frente com o que as pessoas acham que vão encontrar quando entrarem ali. Outro exemplo é a Coca, que ela usa muito do vermelho e passa essa mensagem de intensidade da cor e também de viver intensamente o sabor. Mesmo não sendo tão saudável, experimente. No caso, seria o slogan da Coca, viver intensamente o sabor e conversa com a cor, que também
transfere essa coisa de intensidade, né, que é o vermelho. Sim, Duda, e as cores também são muito utilizadas no cinema, né? Que é um meio assim mais visual e é a forma que tem que se comunicar. Então, para gerar essas emoções, é utilizado muito das cores. E como você já disse, né, o vermelho, ele tem essa parte da intensidade, né, e do perigo. Todas as cenas que mostram essa parte onde o personagem está em perigo, onde ele está fazendo algo proibido, troca para a cena vermelha, né, para a paleta de cores vermelhas, porque ele traz muito isso. Ele é ligado ao perigo, a paixões e também a sentimentos como a raiva, né? Automaticamente representamos algo que é perigoso e ou proibido, né? Como o uso também de placas de trânsito, onde a gente tem ali as sinalizações todas em vermelho, que já é para alertar que tem algo perigoso ali à frente, que é para você prestar atenção. E ele também vem representado como elementos em alguns filmes, né? Como a saga de Star Wars, onde tem ali a parte dos sabres de luz, que tem a luta entre o bem e o mal, né, onde o mal é representado pelo sabre vermelho e o azul, que é representado pelo lado do bem. E como já foi comentado sobre o azul, que é do lado do bem, ele é o oposto, né, no círculo cromático do vermelho. E ele é muito associado à paz e à imensidão. Isso se deve ao fato de que a gente consegue ver a cor azul em muita intensidade, né, no céu e nos mares, né, que são ambientes que a gente não consegue ver o fim deles, né, são algo imensos, tem essa grandiosidade. E por isso eles são associados a isso, a paz e tranquilidade. Mas ele tem um fator também que é um outro lado. Por ele ser tão imenso, às vezes ele pode ser associado também à frieza, né? Pessoas que estão em estados ali de tristeza ou depressão, eles podem se sentir sozinhos. Então o azul ele também pode representar isso, né? E é interessante trazendo um estudo, uma pesquisa que verificou que cidades ali onde tem mais esses padrões que ficam mais nublados e tem esses momentos chuvosos, principalmente na Europa, né, que passam ali longos períodos, cerca de 6 meses, a população ela tem cerca de 20%, o índice de 20% de depressão. Sendo que nos países tropicais, onde a gente tem muito essa parte ensolarada, né, muitas dessas cores, é só 1% que ocorre. Então, as cores, como elas nos influenciam, né, e como elas desenvolvem isso em nós, elas têm muita influência, né, em como a gente se sente e também a desenvolver alegria ou até uma doença, né? Uma coisa interessante de ser citada no cinema é o filme Divertidamente, que é basicamente isso, representar as sensações e sentimentos pelas cores, né? Isso. Onde cada cor é um sentimento. Isso, para quem ainda não assistiu Divertidamente, se passa dentro da cabeça de uma pessoa e tem ali os sentimentos, como a tristeza, que é representada pelo azul, a alegria, que é representada pelo amarelo, a raiva, que é pelo vermelho, né, devido à intensidade, que é um sentimento ali que é intenso, e também temos o nojinho, né, que é pelo verde, associado ali à parte de dinheiro, pessoas que são consideradas nojentas, que têm os gostos mais requintados, e temos também a cor roxa, né, que ficou com medo ali, porque é uma cor ligada mais ao místico, né, a algo que o medo é algo que a gente não conhece, é algo inesperado, então por isso que é associado ao roxo, né, algo mais ligado ao misticismo. Bom, saindo um pouco agora da parte de marketing, design e voltando para a arquitetura, ela acaba seguindo a mesma linha de raciocínio, de sensações, porque as cores elas são estímulos imediatos, portanto a gente precisa cuidar, pensar bastante na tomada de decisões projetuais, quando formos escolher nossas cores, o projeto, enfim. Quando elas são bem escolhidas, elas geram experiências boas nos usuários, nos clientes, então a cor está diretamente ligada à arquitetura. Sim, por exemplo, quando um cliente deseja colocar uma cor vibrante no seu quarto e começa a ter ataques ali que não consegue dormir mais de insônia, né? E não sabe por que isso, porque tá colocando uma cor errada. Então vai muito além ali de gostos, né? Tem toda uma ciência atrás disso. E a gente, como profissional, a gente tem que orientar ele, né? Pro melhor caminho. Exatamente. Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre cada cor. Então, você que está ouvindo o podcast, seria interessante que, se puder, pesquisar as obras que nós vamos citar, para que fique mais fácil de entender o assunto, o conteúdo. Bom, começando com o azul, como nós já falamos, é uma cor fria. Então, ele estimula a calma, diminui o apetite.
mas ele induz a contemplação, esse negócio de imensidão. Então, assim, ele é bastante usado em ambientes corporativos, porque provoca uma produtividade sutil, nem um pouco agressiva, e é uma cor que traz paz. Assim, um exemplo que nós vamos usar é da Casa Cor 2013, onde um arquiteto, Rogério Migotto, ele fez um projeto de interiores, que foi exposto. Ele fez uma sala de estar, onde todos os elementos eram azuis. Aí acaba que não ficou enjoativo, mesmo sendo uma cor só, monocromático. Mas ele brincou com listras, com geometria, com degradê. Ficou interativo e não ficou cansativo de ver. Eu mesma gostaria de ter, porque minha cor favorita é o azul, né? Então, assim, eu adoraria ter uma sala daquela na minha casa. E por fim, essa escolha de cor acabou deixando um ambiente com uma estética voltada à espiritualidade, tranquilidade, né? E um ambiente bem calmo, bem agradável. Sim, a próxima cor que a gente vai falar é o roxo. Bem, ele é uma cor, né, como já foi dito, que ele transmite esse mistério, tá ligado a mais o misticismo, né, a magia. Tem alguns locais, alguns filmes, né, que ele é utilizado também a tecnologia, esse mundo, né, mais tecnológico, onde a gente tem robôs, enfim. E ele também é ligado à sabedoria e relacionado, né, com a religião, imaginação e beleza. Por exemplo, a beleza. Muitos produtos, marcas de produtos de beleza, usam o roxo, de shampoo, enfim, o roxo é uma cor bem utilizada mesmo para estética. Sim. E uma curiosidade, durante o Império Romano, apenas os imperadores podiam usar togas roxas, né? Porque era uma cor difícil de obter naturalmente na natureza, então para produzir ela era caro. Então aqueles de menor classificação, eles poderiam, com permissão, usar algumas listras roxas. No reinado de Nero, por exemplo, havia pena de morte para quem usasse ou até vendesse o corante roxo. E também há uma ponte na Itália, a Ponte Marconi, localizada em Bolonha. Nela foi usada a cor roxa com a intenção de provocar nobreza e imponência, enfatizando o aspecto de conexão, não apenas pelo físico, que é a passagem da ponte, mas também no sentido de ligação entre os espaços. A próxima cor é o vermelho, que é, como nós já dissemos antes, é uma cor muito utilizada em lojas ou restaurantes, porque ela estimula o apetite e o consumo. Uma obra que a gente pode citar é o Museu de Arte Contemporânea de Oscar Niemeyer, que fica lá no Rio de Janeiro. A rampa do museu, ela é toda vermelha, a passagem dela, faz com que o visitante se sinta empolgado a ver, como se fosse um tapete vermelho mesmo, né? Que acaba atraindo a pessoa. Já vai criando essa hesitação dele antes de entrar, né? Bem, e a próxima é o amarelo, que é uma cor energizante, né, e alegre. Ela pode ser usada para detalhar coisas importantes, pois também influencia no humor. Logo, também utilizada em escritórios, estimulando comunicação e produtividade. De exemplo, temos a Livraria da Vila, por Isaiah Wainfield, onde uma escada helicoidal foi toda colorida em amarelo, trazendo destaque e estimulando a criatividade e raciocínio no ambiente escolhido. Ela também é associada à riqueza, né, por detalhar essa parte de ouros e também é ligado a essa parte de exuberância. Por ser uma livraria, é um detalhe bastante destacado, já que o restante segue um padrão de cor e no meio tem aquele negócio grandão, amarelo. Então, assim, é bem chamativo e bonito. Sim. A próxima cor que nós vamos falar é o verde, que é uma cor que faz referência à natureza e ao equilíbrio, até mesmo à esperança, né? Ele é associado à saúde e à sustentabilidade, principalmente nas marcas. Então, uma marca geralmente que tem uma logo verde tem essa vibe de sustentabilidade. Uma curiosidade bacana é que na Europa, alguns restaurantes do McDonald's estão trocando a parte vermelha da logo pelo verde, para dar essa sensação ao consumidor de uma marca mais sustentável ou que pode facilitar, melhorar a saúde das pessoas. E que os produtos sejam mais saudáveis. Mesmo sendo fast food, né? E o próximo que temos é a cor preta, que ela representa a elegância e charmosidade, né? Principalmente utilizado aí mais no vestiário. Mas ela também está sendo comumente utilizada na arquitetura contemporânea, principalmente em fachadas, casas de luxos e afins. Por um bom tempo, o preto tinha um impacto negativo, né, na reação das pessoas, porque ele estava muito ligado ali à parte de morte, né, a algo negativo. Fosse em obras de arte ou edificações, mas isso vem mudando com o intenso uso da cor. O preto é bastante usado também para destacar detalhes e criar contrastes,
já que combina com qualquer outra cor. Esse negócio de quebrar o tabu sobre o preto, né, esse negócio de luto, morte, vem sendo quebrado há algumas décadas, até porque alguns artistas, pintores famosos, utilizaram suas pinturas, né, saindo desse padrão de cores, como, por exemplo, o Van Gogh, Renoir, que utilizaram do preto em algumas das suas pinturas importantes, quebrando esse tabu que havia na cor. Sim. A última cor que nós vamos falar é o branco, que ele transmite luminosidade, clareza, é muito utilizado em hospitais, né, e clínicas porque demonstra essa limpeza e esterilidade do local, dá uma sensação de organização. O branco ele também tem o poder de influenciar na sensação térmica do ambiente, questão da energia mesmo luminosa, porque ele reflete bastante. Então acaba que ele favorece na diminuição do calor porque absorve menos energia. Sim, e é bom você citar, né, esses ambientes hospitalares, porque nós como arquitetos a gente tem que estudar muito essa parte, né, do que a gente quer trazer para o espaço, né, pensando aí nas recepções de hospitais. Já é um espaço onde as pessoas estão ali já fragilizadas, né, emocionalmente, pela doença que estão passando, ou por estar com algum paciente, com algum parente. E daí a cor que está ali naquela recepção, ela pode estimular, né? É um espaço onde você fica muito tempo esperando atendimento. Então a cor que está ali vai influenciar no seu nível de estresse. Se você tiver muitas cores ali vibrantes, que vai trazer uma intensidade como o vermelho, ou até o amarelo, né, a pessoa vai estourar mais fácil. Ela vai chegar ali a um nível de estresse mais rápido. Mas se ela tiver ali elementos mais naturais, essa parte do azul, algo que possa, né, trazer ali, e também outros elementos, né, como luminosidade natural, enfim, é um conjunto, né, de elementos, vai proporcionar ali um melhor espaço para essas pessoas. Um outro espaço também que é pouco estudado, que não tem assim tanta atenção, é o espaço que trata, né, os centros de saúde mental, que trata dessa parte, porque são pessoas que já têm transtornos mentais, então elas têm essa sensibilidade maior ao espaço, né, ao que o espaço transmite para elas, e elas são mais reativas, né, e determinados elementos podem vir a desencadear uma crise. Então é muito interessante, né, a gente estudar as cores e o que influencia esses espaços, né, porque lida diretamente ali com o que as pessoas estão sentindo naquele momento. Principalmente sobre hospitais, uma vez eu vi sobre esse negócio de as cores que são utilizadas em hospitais. Por que o médico usa o azul ou verde, a roupa dele? Porque são cores que contrastam bem com o vermelho. Então, assim, acaba que é um ambiente que, assim, se houver sangue, o médico precisa identificar essa presença de uma hemorragia, por exemplo. Então, assim, o branco, ele seria neutro, né? É visível qualquer outra cor nele, mas a roupa do médico seria para essa questão de saúde mesmo, da prestação do serviço dele. Isso, e também pelo fato de que se o paciente vê já um médico com roupa vermelha, já vai trazer também uma hesitação ou uma roupa preta, né? Porque ainda tem esse estímulo à morte, né? Enfim, por isso que é muito utilizado então essa paleta neutra, né? As cores claras. Bem, então tem alguns problemas também, né, pelo uso indevido dessas cores em determinados ambientes, como a gente já citou, né, nos ambientes hospitalares. O uso correto ela vai implicar na intenção do projeto, de que forma o arquiteto quer que os usuários se sintam nesse espaço, né? Pensando aí na parte mesmo de restaurantes ou de comida, né? Se a gente utilizar o azul, como você disse, que tira a fome, então não vai ser atrativo para aquele espaço, porque as pessoas têm que consumir, né? Então, de acordo com a função do espaço, a gente tem que utilizar a cor que vai remeter ao uso, né, daquele espaço. O propósito do ambiente, né? Do comércio que seja. Bom, gente, finalizamos aqui mais um podcast. E assim, para finalizar mesmo, estaremos aqui recomendando para vocês um livro que é a base do nosso estudo, do nosso podcast de hoje, que é a Psicologia das Cores, de Eva Heller. Ele tem alguns conceitos bem legais que nós utilizamos aqui para explicar para vocês. E então, tá aí indicado o livro, leiam e aprendam um pouquinho mais sobre a psicologia das cores, né? E a teoria que abrange muito mais. E é isso. Até o próximo. Tchau. Tchau.